Olá, fãs da NET! Eu estava esperando vocês aqui na TV Litoral Paraná para mais um Tá na Web, o programa de entrevistas de quem tem muito a dizer. Hoje com Cadu Motia, diretor da Rádio Massa. Na verdade, Carlos Eduardo Gonçalves Motia, 31 anos. Cadu colou muito melhor, né? É nome de radialista? Na realidade foi batizado pelos meus familiares aí, mas no rádio eu comecei como Carlos Eduardo, mas consequentemente eu acabei virando Carlão, e aí o Cadu soou melhor, até é mais jovial, para o período da carreira foi mais propício. Carlos Eduardo também é um nome de radialista, de locutor. O Carlão eu já não gostava muito, aí acabou ficando Cadu mesmo, e hoje é conhecido dessa forma e a gente continua tocando assim. Cadu tem a ver também com o perfil da Rádio FM, que é mais jovem, é mais pop, e tem tudo a ver com a roupagem da Massa FM Litoral, sediada aqui em Paranaguá. Quando se fala no Cadu da Massa, você já é referência. Eu acho que hoje as pessoas acabam fazendo essa identidade da massa com a minha pessoa como profissional de rádio, até porque a gente acabou desbravando este caminho na massa. A Massa já era uma marca muito conhecida em todo o estado do Paraná, até devido ao seu fundador, o Carlos Massa, o nosso querido Ratinho. Mas aqui no litoral ainda precisava se ter uma aferição nesse trabalho, e eu tive a grata oportunidade de poder mostrar o meu trabalho nesse período na Massa FM Litoral, e hoje sim, se tem essa identificação da rádio comigo, mas tudo isso é feito devido a todos os profissionais que ali trabalham, por isso que a gente conseguiu chegar tão rápido aonde está hoje. Vamos contar melhor essa história de como o Carlos Eduardo Gonçalves virou o Carlão e virou o Cadu. Você é natural de São Paulo, paulistano mesmo, da capital. Exatamente, mas muito novo eu fui morar no sul de Minas, no sítio, e por ali foi que eu cresci. Na realidade eu até me considero mais mineiro do que paulista, porque... Você foi criado em Minas. Fui criado em Minas, então essa absorção cultural foi mais mineira. Durante toda a infância e juventude estudei lá. O meu primeiro contato com rádio foi aos 13 anos, numa rádio lá em Minas. Um amigo meu trabalhava, a gente foi se interessando, e acabou que depois do falecimento do meu pai, eu acabei levando o rádio de forma profissional, e deixou de ser apenas um hobby e começou a colocar comida dentro de casa. Mas nesse período todo mundo no começo da carreira não consegue efetivamente ganhar dinheiro. Eu acabei desistindo. Depois do falecimento do meu pai, eu acabei vindo do Paraná, morando em Guaratuba, e fui trabalhar no departamento de vendas. Trabalhei na Parmalat, trabalhei na Batavo e em outras empresas de distribuição de alimentos. Mas não adianta, você também é comunicador, sabe como é que é. A gente não consegue ficar muito tempo longe do rádio. E aí aconteceu de eu voltar para o rádio em Guaratuba, e aí até chegar em Paranaguá nós temos uma janela aí. A experiência em Guaratuba foi na Alternativa, também FM. A Alternativa FM, tive a oportunidade de, na realidade, resgatar a minha fé no rádio. Na Alternativa também é uma rádio comunitária, uma rádio que tem uma audiência muito forte dentro da cidade de Guaratuba, e onde muitas vezes as pessoas até não acreditavam que se poderia ter um resultado tão bom. E a gente conseguiu, principalmente não só com a inovação dos programas. Eu fazia um programa chamado A Hora do Rango no domingo lá, que tinha uma audiência muito grande, e o impacto comercial disso tudo, que a gente acabou conseguindo um resultado muito significativo no departamento comercial desta rádio em Guaratuba. Ô Cadu, como é que você se define hoje? Você é um cara de mídia, você é radialista, você é mais um cara de vendas. Cadu Motia, diretor da Massa FM, como é que você se define profissionalmente? Eu acho que muitas vezes é o mercado que molda a gente, né? Na minha experiência profissional em Paranaguá, muitas vezes não tinha aquela determinada vaga que você gostaria de trabalhar, mas você não tinha a opção de não trabalhar, já que queria trabalhar com comunicação, tinha que se encaixar. Então, na realidade, eu me considero um homem de mídia, porque eu acabei me tornando designer gráfico, eu acabei me tornando web designer, eu sou radialista dentro do rádio. Eu tive a oportunidade de aprender tanto na parte artística, a parte promocional em flash, como tive também a grata surpresa e a grata alegria de aprender no setor do jornalismo, que é uma área que eu gosto tanto. Nascido em São Paulo,
criado no sul de Minas, e é assim, o telefone do homem não para. Calma, você que quer um contato com a Massa FM, desculpa. nesse momento ele está numa entrevista aqui na TV Litoral Paraná, no Tá na Web. Deveria ter desligado. Não dá nada, é assim mesmo. Eu quero perguntar para você o seguinte, essa vinda para o litoral do Paraná foi direto para Guaratuba? Quando você trabalhou na Parmalat, em outras áreas ainda antes de voltar para o rádio, você ainda era o Carlos Eduardo. Como é que era o nome do locutor da alternativa, do programa A Hora do Rancho? Já era Cadu Motti. Já era Cadu Motti. Mas quando eu vim para o Paraná, eu vim descrente do rádio, aí eu precisava de algo que colocasse comida em casa. E aí foi onde a gente começou a trabalhar com vendas. Mas a volta para o rádio acabou acontecendo naturalmente. E a vinda para Paranaguá também, consequentemente, aconteceu naturalmente. Parece que tudo foi se encaminhando. Pois é, de Guaratuba para Paranaguá parece que foi um pulo, né? Mas o começo profissional também foi difícil. Olha, muito difícil, muito difícil. Eu vim para Paranaguá buscar uma oportunidade, vim com o meu piloto debaixo do braço, passei nas emissoras, inclusive na época não era Massa ainda, era uma outra rádio, acho que era Tropical, acabei não passando nela, mas passei na Difusora, passei na Ilha do Mel e passei na Litoral Sul. E acabei sendo contratado pela Difusora, que foi o meu primeiro emprego aqui em Paranaguá dentro dos veículos de comunicação, a quem eu tenho um agradecimento, uma retribuição muito grande por toda a equipe, onde eu tive a oportunidade de trabalhar com grandes feras do rádio Paranaguara. Tenho o prazer de dizer que trabalhei com Mário Micos durante a apresentação do Jornal da Manhã. E a experiência do jornalismo no AM. No AM, que realmente te molda, né, Alexandre? A gente sabe que o FM às vezes ele é corrido, ele é rápido. Já o AM não, você tem que desenvolver essa argumentação, esse improviso e conversar mais realmente com o ouvinte. Então, o AM, nesse caso a Rádio Difusora AM de Paranaguá, me trouxe uma bagagem fantástica, algo que eu trago até hoje no dia a dia do trabalho. Tive a oportunidade de trabalhar com Salsichorro, conheci o senhor saudoso Ludovico Micos, enfim, Vidal Escomação, todos esses comunicadores que hoje fazem parte do imaginário do Paranaguara, que passaram tantas emoções junto às pessoas da cidade, que Paranaguá tem uma identidade muito grande com o rádio. Então, me sinto muito feliz e, claro, fica o meu agradecimento especial ao padre Sérgio Campos, que era o diretor da emissora na época, que me abriu esta primeira oportunidade no rádio. E essa história você vai continuar no próximo bloco aqui, ó, na TV Litoral Paraná. O intervalo é rapidinho, a gente volta já. Tá na Web está de volta aqui na TV Litoral Paraná, hoje com o Cadu Motti, diretor da Rádio Massa FM, que nos contava da sua experiência no rádio AM. Quer dizer, o seu primeiro trabalho em rádio em Paranaguá foi na Rádio Difusora, com todas essas feras que você citou no final do primeiro bloco, gente que fez história no rádio de Paranaguá, né? Exatamente, e aí dessa forma você também se aprimora, né? Você também aprende, você acaba enxergando uma outra esfera do rádio que às vezes a gente não consegue absorver, que é de alguém que realmente trabalhou a vida toda e construiu uma vida no rádio, constituiu família, construiu a sua casa e de forma honesta conseguiu se estabelecer na comunicação e ter o respeito da comunidade. Mas a Rádio Difusora, além disso, também me deu a oportunidade de mostrar o meu nome como profissional aqui na cidade. Eu acabei apresentando 2 anos seguidos a Festa do Rocio, fazendo as transmissões das procissões, me tornando presente nas coberturas jornalísticas, e isso fez com que o mercado de Paranaguá tivesse esse primeiro contato com quem era o Cadu Motti, a profissional, quem que é esse cara diferente que está aí no mercado. E eu entrei na Difusora como folguista. Eu trabalhava nos domingos, eu transmitia a missa de domingo e realizava as folgas dos locutores. E foi a primeira oportunidade que eu tive dentro do mercado de Paranaguá de começar a estabelecer realmente uma marca como profissional de rádio. E aí os veículos meio que abriram uma disputa pelo seu trabalho. Da Difusora você foi para Ilha do Mel. Exatamente. Daí começou... Rádio Ilha do Mel FM. Rádio Ilha do Mel FM. A gente comecei a ter algumas sondagens e uma das rádios na época era a Ilha e eu sempre tive uma admiração muito grande pelo trabalho feito pela Ilha do Mel, por toda a história
dentro do rádio que a Ilha do Mel tem, e era mais uma oportunidade de trabalhar com grandes. E era FM. E era FM. Uma rádio consolidada, com grandes clientes. Exatamente, saindo do AM, onde eu não estava no horário nobre, e aí eu tinha a oportunidade de apresentar o Rede Notícias no horário nobre da Ilha do Mel, indo para o FM, e dessa forma eu falei, bom, agora eu acho que eu consegui me estabelecer, o Cadu é um radialista de Paranaguá, eu acho que o meu emprego agora está tranquilo. Eu tive também essa experiência e foi fantástico, principalmente nos primeiros dias, quando você sente o feedback com o ouvinte, né? Como é que foi para você apresentar o Rede Notícias? A sensação de estar numa rádio, nesse caso a Ilha do Mel, um microfone muito forte para todo o litoral do Paraná e sentir o retorno das pessoas na rua. Olha, confesso para você que foi o primeiro grande feedback que eu senti do rádio, assim, porque o jornalismo tem essa propriedade de tornar a gente muito próximo, muitas vezes, do ouvinte. O fato foi trágico, mas o primeiro grande cobertura minha na Ilha do Mel foi o triste falecimento do delegado Zuba. E naquele dia a gente teve a oportunidade de chegar muito cedo e realizar uma cobertura muito forte, muito precisa. Josias Nascimento estava comigo. E ali, naquele dia, a gente sentiu a rádio fazendo realmente eco e a gente sendo correspondente para outros veículos de comunicação, como a Banda B e a própria nossa RPC TV. Não sei se eu posso falar. Pode, claro. Aqui na TV Litoral Paraná pode falar pode tudo. Até porque, Cadu, é um jeito diferente de assistir televisão. É na internet. Na TV você não vai assistir a TV Litoral Paraná, mas vai assistir a RPC. Agora, na internet tem a TV Litoral Paraná com todos os seus programas e o Tá na Web. Então aqui você pode tudo. Então, sem peso na consciência. E aí, na realidade, acabei indo para a Ilha do Mel, meu salário ficou melhor, meu trabalho ficou com menos responsabilidade, e aí eu tive a oportunidade de começar a usar um pouco mais. E o rádio, você sabe muito bem, acaba não pagando todas as nossas contas. E como eu tinha vindo para cá, primeiramente, na realidade, antes da difusora, eu vim para cá para fazer faculdade. Eu tinha passado no vestibular na Fafipar. Foi estudar História. Fui estudar História. E precisava dessa forma, apenas o salário do rádio não pagava suas contas. Então, universitário? Estava sempre quebrado, né? E me recordo muitas vezes indo a pé do Santuário do Rossio para pegar o portinho que era gratuito no meu início. Não tenho vergonha de falar que foi bem difícil, né? Mas depois de tudo isso, a gente precisava se diferenciar. Eu, profissional, precisava me diferenciar para poder pensar em algo maior. E aí dentro da faculdade a gente começou uma revolução, eu cheguei até ser candidato a presidente do DCE, e a gente tinha uma certa liderança dentro da faculdade, principalmente nos eventos. Eu realizei alguns eventos de recepção dos universitários, isso acabou abrindo um nicho comercial, mostrando como profissional dentro do mercado de mídia de Paranaguá, de marketing, e aí o resto foi consequência. Né? Você se tornou mais conhecido, o seu trabalho começa a ter credibilidade, os clientes começam a aparecer e eu sempre tentei fazer diferente. Eu acho que o erro é uma consequência de quem ousa. Então, se você não ousa, você não vai errar, mas você vai continuar sendo sempre o mesmo. E hoje, dentro do trabalho que a gente realiza na Massa FM Litoral, junto com toda a equipe, todo mundo se dedica demais e tem isso dentro da sua identidade, que é realmente tentar ser um pouco mais criativo, tentar olhar um pouquinho além daquilo que está sendo visto, para tornar o produto melhor, para tornar o ouvinte mais satisfeito com aquilo que ele recebe. E isso a gente tenta levar no nosso cotidiano, desde quando eu cheguei em Paranaguá. Sempre quis fazer um evento diferente, sempre achava que poderia abrilhantar um pouco mais uma determinada ação. Na Ilha do Mel a gente fez alguns programas diferentes também, e, consequentemente, esse trabalho acabou tendo visibilidade e eu acabei tendo uma outra proposta de trabalho. Pois é, nesse momento você já era locutor, já era apresentador e ao vivo em cima de um palco, realmente diferencia o comunicador. Eu conheço vários que não têm esse talento ou essa ousadia, enveredou pelo jornalismo, mas você já tinha essa coisa de montar produto, fechar produto, ir no cliente, e esse mercado também do rádio e as vendas fizeram surgir, então, uma proposta para que você fosse para Massa FM, uma rádio
nova no contexto, batendo de frente com duas rádios já consolidadas, a Ilha do Mel FM, a Litoral Sul no segmento FM e a Difusora com toda a sua história na cidade. Como é que foi esse convite, esse início? Olha, eu recebi com um susto assim dos proprietários da emissora, porque eu nunca me vi como um coordenador, como um diretor ou como gerente de rádio. Na realidade, eu queria me estabelecer como um profissional de imprensa, que sempre foi a grande paixão trabalhar com rádio ou com as diferentes mídias que hoje a gente tem possibilidade. Mas quando vieram me falar, eu quero você na massa e dessa vez é a última proposta que eu faço, e dessa vez você vai para comandar a equipe. É pegar ou largar? É pegar ou largar. Eu estava bem, confesso que eu estava muito bem na Ilha do Mel, eu estava ganhando bem, o meu trabalho era reconhecido, mas a gente tem sempre aquilo do desafio, né? Falei, se eu não for? E se eu não aproveitar essa oportunidade? Os meus companheiros de imprensa na época, na realidade, não apostavam muito no projeto da Massa. Se falava, não, a Massa veio para ficar um mês, a Massa é uma rádio rede, ela vai ficar pouco tempo, daqui a pouco acaba. Então, se tinha essa visão, eu mesmo como profissional de outro veículo, não via esta credibilidade na Massa, mas a gente sabe, rádio é rádio e desde que você tenha uma equipe boa, boas ideias, dedicação e trabalho, o resultado acontece. Então eu sabia que mesmo as outras duas, tendo quase 3 décadas de tradição, a gente está falando em 28 anos de rádio de cada uma das duas, eu acho que é isso, são quase 3 décadas. E a Massa com 1 aninho, 2 anos, hoje a gente está com quase 5, né, 3 da minha gestão, sem apelo junto ao mercado. A sequência dessa história você vai contar pra gente no terceiro bloco, tá na web, volta já. Voltamos com o Tá na Web, terceiro e último bloco do nosso programa de entrevistas, hoje com o Cadu Motti, diretor da rádio Massa FM. A gente dizia que a Massa se inseriu no contexto, num mercado com outras duas grandes rádios FMs consolidadas, a Ilha do Mel e a Litoral Sul, e ainda tinha a Difusora nesse mercado. E você já tinha trabalhado em 2 rádios. Como é que foi o seu início na Massa FM? Bom, eu sabia que ia ser muito difícil, que a gente ia ter que virar a mesa e o mais difícil de tudo isso é você conseguir realmente a credibilidade do patrocinador, que é quem faz o veículo de comunicação se manter e toda a estrutura funcionar. Então a gente sabia que não poderia fazer o que todo mundo já estava fazendo. Eu confesso que por alguns momentos eu tentei implantar alguns outros projetos em outras emissoras e não conseguia, havia um certo bloqueio. E agora era a oportunidade que eu tinha de poder colocar na rua as ideias e desta forma realizar de uma forma diferente a proposta de rádio que a gente tinha. Na realidade eu sempre falo que a gente não inventou a roda. Tudo que a gente fez no rádio com a Massa aqui em Paranaguá, muitas outras rádios no Brasil já tinham feito. Mas esta é a obrigação do rádio. Ele tem que estar próximo aos ouvintes, ele tem que estar na rua, ele tem que ter o seu brinde personalizado, as pessoas têm que passar na rua e se sentir próximas à emissora que ela ouve. Quando ela encontra um comunicador da rádio, ela tem que se sentir à vontade em abordar o comunicador, porque o comunicador muitas vezes é a ponte do rádio para com a população. Então, com esta visão do que a gente achava que era correto ter no rádio e sabendo que havia até uma certa deficiência dentro do atendimento junto ao cliente, a gente começou a criar algumas estratégias para poder absorver melhor esse mercado e inserir a Massa no páreo. A gente percebeu que uma delas foi a promoção de shows, de grandes shows na cidade. Isso começou já no início ou veio um pouco depois? Olha, no meu terceiro mês à frente da rádio, eu tive a alegria de conseguir fazer umas contratações boas, a nossa equipe sempre se deu muito bem, estava num momento muito específico, e depois do terceiro, 4 meses, a gente fez o primeiro show, que foi o Natal dos Artistas, que foi na Praça 29 de Julho, um show que estava desacreditado, ninguém falava que ia dar certo, um show na quarta-feira, na Praça 29 de Julho, foi numa quarta-feira, dia 20 de dezembro. E a gente deu sorte de conseguir trazer alguns artistas muito fortes,
teve Munhoz e Mariano, Tradição, Ricardo e João Fernando, muitos artistas de renome no cenário nacional. E aí, a grata surpresa, os dados da Polícia Militar e as fotos não deixam mentir, asseguravam acima de 30 mil, 40 mil pessoas numa quarta-feira na Praça 29 de Julho. E quando você vê as fotos, a praça tomada, até atrás do Museu de Arqueologia, aquilo ali a gente sabia que um novo começo iniciava-se ali. O Cadu, a Massa é uma rádio diferente das outras em Paranaguá, porque ela é a única que atua em rede. A Difusora tem momentos em rede, mas a Massa tem toda a sua plástica, os seus horários, a sua grade, em função da rede, do trabalho do Ratinho Júnior e do próprio sistema da rádio. Como é que é para vocês aqui no litoral para se encaixar nessa rede? Olha, você sabe que tem vantagens e desvantagens, né? A questão técnica de uma rádio em rede acaba te trazendo mais preocupações. E também te traz um padrão de programação que acaba trazendo resultado mesmo para o ouvinte. Por exemplo, enquanto as outras rádios elas acabam tendo uma disponibilidade de tempo de comercial, a Massa tem isso tabulado. No meu horário que eu estou em rede, eu não posso passar daquela determinada quantidade de comerciais. Se são 3 minutos, são 3 minutos, porque se eu passo, a rede se sobrepõe. Não cola. Não, se sobrepõe, você vai ouvir duas coisas tocando ao mesmo tempo. Isso é uma grande vantagem para quem ouve o rádio, né? Porque a gente sabe que o comercial é uma consequência, ele é necessário para que o rádio aconteça, mas ele muitas vezes acaba sendo algo que o ouvinte não quer absorver se ele é muito longo. Uma outra coisa da Massa também são as ações promocionais. O visual da rádio está muito presente na rua. A gente sempre vê os carros, os balões, o pessoal das promoções. Isso também tem o seu dedo. É uma consequência de todo o trabalho de toda a equipe, né? A gente acaba fazendo muitas vezes, sendo um embaixador, indo até os locais e fechando os negócios. Mas foi importantíssima a ganhar essa credibilidade do comércio, do mercado, para que a gente pudesse justificar a rádio estando na rua. Essas ações que você vê a presença das blitz, dos amarelinhos, da Massa, que você vê por aí, é necessário que um cliente esteja acreditando no seu trabalho e acreditando que aquele trabalho vai trazer resultado no seu caixa. E isso foi o mais difícil no início de se convencer. Depois de ter conseguido isso, foi uma ação e reação, a reação em cadeia, eu acho que é a melhor forma de se explanar. Porque daí um já indicou para o outro, aí na outra semana o anterior tinha passado, já tinha visto o trabalho que era diferente, e a gente realmente tentou trazer um impacto visual maior, um carinho melhor na realização das ações. Eu estudei de muito próximo qual era a produtividade das outras duas minhas concorrentes, e hoje eu sei de forma clara qual é a produtividade da equipe da Massa e a forma com que a gente faz para que se traga resultado ao apoiador. Um comerciante, ele não gasta dinheiro com você por pura e simplesmente queimar o dinheiro. Ele acredita que aquele dinheiro é um depósito que vai se reverter em movimento e venda. E se você não consegue confirmar isso, o elo acaba. A TV Litoral Paraná disponibiliza uma câmera exclusiva para você agora, Cadu Motti, para falar com seus ouvintes, com a sua equipe, parceiros, clientes, fornecedores, enfim, que é essa câmera aqui. 5 anos depois, em Paranaguá, diretor da Massa FM, o que você pode dizer para essas pessoas? Agora é a hora da pegada, né? Bom, eu acho que, primeiro, antes de mais nada, eu tenho que agradecer demais a cidade de Paranaguá, de todo o coração mesmo. A cidade me abraçou, eu sei que faz pouco tempo que eu estou aqui, 5, 6 anos, mas as oportunidades que aconteceram pro Cadu profissional na cidade de Paranaguá foram incríveis. Aqui eu pude, antes de mais nada, mostrar o meu trabalho e acreditar que era possível que eu pudesse fazer isso. Então, sem dúvida nenhuma, Paranaguá foi quem me moldou como profissional e eu devo muito esse momento tão especial da minha vida, de estar podendo estar à frente de uma equipe, de poder inovar, usar a imaginação, a criatividade para trazer novos produtos para o mercado e, consequentemente, também entretenimento para a população. Agradecer demais a todo mundo que me ajudou nos meus momentos difíceis aqui na cidade, na minha vinda para a cidade de Paranaguá, a todo mundo que acompanhou as coberturas, os shows da rádio, os brindes que a gente distribui, a nossa programação diária. Então, a única coisa que eu posso realmente dizer a todo mundo dessa cidade
Muito obrigado, muito obrigado. Eu me sinto muito feliz de hoje poder dizer em alto bom tom que eu sou paranaguara de coração, mas de coração mesmo. Obrigado, Paranaguá. E, como eu sempre digo, o tempo parece pouco para o Tá na Web, para quem tem muito a dizer. É o caso dele, Cadu Motti. Quem sabe numa próxima oportunidade estaremos juntos novamente. Esse foi o Tá na Web de hoje. Obrigado, internautas. Obrigado pela audiência.